Padre Fábio, boa noite. Eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? Nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Que às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento, em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo, uma vida que não... Pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer, isso vai gerando uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então, às vezes, é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então, a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo. Porque às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né? É igual descer para Ubatuba, em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando o cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, porque ela está acabada, ela está destruída. Então, às vezes, nós escolhemos muito errada a maneira como nós vamos descansar. Então, a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que, às vezes, fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama. Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo. E ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus
que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo. Daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora. E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim
nas oportunidades que a gente permite os filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande, e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque
porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. Muito obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar o seu coração. E eu quero aproveitar a oportunidade de contar uma história muito bonita que eu recebi através de um e-mail, que diz assim: quando eu era um menino, ocasionalmente minha mãe gostava de fazer um lanche à noite para substituir o jantar. Eu me lembro especialmente de uma daquelas noites, quando ela fez um lanche desses depois de um dia de muito trabalho. Naquela noite, já distante do tempo, minha mãe pôs um prato de ovos, linguiça e torradas bastante queimadas. Colocou tudo isso diante do meu pai. Eu me lembro de ter esperado um pouco para ver se alguém notava o fato das torradas estarem tão queimadas. Tudo o que meu pai fez foi pegar uma daquelas torradas, sorrir para minha mãe e me perguntar como tinha sido o meu dia na escola. Eu me lembro do que respondi. Eu não me lembro do que respondi, mas me lembro de ter olhado para ele, lambuzando aquela torrada toda queimada, com manteiga e geleia, e comendo todo satisfeito. Quando eu deixei a mesa naquela noite, eu ouvi a minha mãe se desculpando com meu pai por ter queimado a torrada. E nunca me esquecerei que ele disse a ela assim: meu amor, você sabe que eu adoro torrada queimada. Mais tarde, naquela mesma noite, quando fui dar um beijo de boa noite no meu pai, eu lhe perguntei se ele tinha realmente gostado da torrada queimada e se ele realmente gostava de torrada queimada, como ele havia dito para minha mãe. Ele me envolveu nos braços dele e disse: meu amigo, sua mãe teve um dia muito pesado e estava realmente cansada no dia de hoje. Além disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é assim, cheia de imperfeições. E as pessoas não são perfeitas. Eu também não sou o melhor marido. Também não sou o melhor empregado, nem tampouco sou o melhor cozinheiro. O que tenho aprendido através dos anos é que saber aceitar as falhas alheias, escolhendo relevar as diferenças entre uns e outros, é uma das chaves mais importantes para a gente ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Além do mais, uma torrada queimada não precisa ser um evento destruidor. A história é muito sugestiva, né? E eu tenho certeza que enquanto a gente escuta, a gente também fica pensando em muitos momentos da nossa vida em que a gente se alterou, em que a gente perdeu a paz, que a gente perdeu a paciência, o prumo, o equilíbrio, porque a gente também teve uma torrada queimada na nossa vida. Aí nessa torrada queimada, a gente imagina aquelas muitas situações em que a gente foi contrariado, em que as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, que as pessoas não corresponderam às expectativas que a gente tinha, que aliás, uma das causas de muitos sofrimentos na nossa vida é justamente porque a gente cria expectativas, né? A gente não aceita a vida ser como ela é. A gente já vai para o acontecimento, já vai para o encontro com as pessoas, imaginando dentro de nós muitas coisas que depois frustram. Não é como a gente esperava, não aconteceu como a gente queria, como a gente sonhou. E muitas vezes a vida não vai ser mesmo do jeito que a gente esperava. As pessoas não vão agir como a gente esperava que elas poderiam ter agido. E aí cria esta inadequação do que a gente esperava que a vida fosse e do que a vida verdadeiramente pode ser. Nas expectativas, minha gente, muitas vezes nós colocamos fardos muito pesados sobre os outros. Criar expectativa com o outro, né? Esperar que ele tenha uma reação, esperar que ele vá agir de acordo com os nossos desejos, com as nossas esperanças, é muitas vezes colocar um fardo sobre o outro. E aí, as coisas não são do jeito como a gente gostaria que fosse, nem sempre é como a gente gostaria que fosse, e a gente muitas vezes age de maneira muito incorreta. Ainda hoje eu estava conversando com uns amigos, e eu falando das minhas dificuldades, no momento em que eu me sinto inapto para lidar com a fragilidade.
Às vezes eu me irrito com muita facilidade, né? E me irrito e me prejudico com a minha irritação. Porque o primeiro a ser prejudicado com a nossa irritação é o nosso organismo, né? Quando a gente fica bravo, quando a gente fica irritado, a gente descarrega no organismo uma série de toxinas que são nocivas para a nossa saúde. Por isso que os especialistas em saúde, né, os médicos que cuidam geralmente da nossa saúde numa visão um pouco mais global, sempre vão aconselhar que a gente diminua todas aquelas atividades que causam muito estresse em nós. Claro que se a gente for tirar tudo aquilo que nos causa estresse, nós vamos parar de viver, né? Porque na vida corrida que a gente leva, nessa vida cada vez mais apressada, né? Nós vivemos um tempo de muita pressa, de muito estresse, de muita expectativa. Nós temos que corresponder a muitas expectativas. Eu digo isso por mim, né? Essa semana, estando extremamente debilitado, não era dengue, né? Já saiu o resultado de sangue, mas eu tive uma virose muito forte desde quarta-feira passada, piorada por um medicamento que eu mesmo me mediquei, né? E piorou ainda mais, uma prostração horrível como efeito colateral daquele remédio, unida a uma indisposição mesmo que já existia, uma virose, sei lá, uma infecção. Mas eu pude experimentar na minha carne, durante esses dias, o quanto é triste a gente ter que cumprir uma agenda sem ter condições. O corpo está pedindo repouso, o organismo está pedindo uma pausa, e a gente não pode dar a esse organismo esta pausa, porque a pausa que a gente daria, que eu sinto que eu tenho o direito de dar, iria prejudicar muitas pessoas. E é nessa hora que a gente toma a decisão. Eu vou fazer todo o esforço para estar lá na hora do evento, para dar conta do recado, mas no momento em que eu não estou no evento, eu quero criar o meu estado de repouso e de descanso, para eu poder dar conta de lá. Mas aí a gente vê o quanto que nem sempre as pessoas são compreensivas com você. O quanto é difícil você corresponder à expectativa daqueles que me esperam. Isso não é só para mim, é para você também. Quantas vezes na sua vida você teve que dar conta de compromisso não estando bem, e as pessoas que estavam ali também não eram capazes de compreender que você não estava bem? Às vezes o máximo que você podia oferecer era uma torrada queimada, né? Foi o que você deu conta de fazer na vida. O que você conseguia fazer naquele momento era uma torrada queimada. Mas o outro esperava muito mais de você. E tudo isso nos angustia, porque nós nos enchemos dessas expectativas. A gente também não fica feliz quando a gente não consegue dar o nosso melhor. Mas aí a gente também descobre que tudo passa, né? Passou a semana, passaram os eventos, e agora? Como é que nós podemos voltar a administrar a vida de um jeito que nós possamos administrar melhor, que nós possamos diminuir um pouco essas expectativas que nós temos, para a gente também viver com um pouco mais de serenidade no momento em que a torrada estiver queimando. A gente controlar um pouco, né, as nossas ansiedades, melhorar um pouco mais a nossa paciência mesmo com os outros, com a gente mesmo, para que no momento que a gente se deparar com a torrada queimada, a gente saber ser feliz do mesmo jeito. Essa história é muito sábia, né? Esse homem que no momento em que percebeu que a esposa estava cansada demais, que não foi um erro porque ela quis, ele resolveu dizer que ele gostava muito de torradas queimadas. Para quê? Para não deixar a culpa no coração do outro, que não soube fazer ou que não deu conta de fazer o que precisaria ter sido. É assim que a gente vai crescendo, minha gente. Quando nós vamos descobrindo que há sempre um caminho a ser trilhado, para que a gente possa ficar mais tolerante, para que a gente possa ficar mais amável, né? Quem sabe, com as pessoas que estão do nosso lado. A gente saber dosar, né? O que o outro pode nos oferecer, daquilo que a gente espera que ele venha nos oferecer. A gente ter essa consciência, essa clareza, essa maturidade, né? É maturidade, é questão de maturidade. A gente acolher a vida como ela está sendo, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente não tem,
saber o que nós podemos melhorar no dia de hoje, mas também saber aquilo que não pode ser melhorado e que vai precisar esperar o dia de amanhã. Essa serenidade, essa tranquilidade que vai nos dando condições de sermos felizes mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. Por que será essa ansiedade está tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então esse contexto de muitas possibilidades, naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu não estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não, só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer, não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular, mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Ah, padre, mas se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta. Por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9 vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique
ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até outro dia do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar, foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível, e eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa, né? E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Não, nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses, assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós,
como você, também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado, e não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona, não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar às vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi, é assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, e vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, né? Eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro.
quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso, pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama você. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você. Que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrir. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades: viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito do que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. Nas primeiras fases da vida, nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando, e exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia,
mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de outro. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que traz. Eu desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. E isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois que ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amar. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque, às vezes, nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes, somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. É? Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras. Sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais, que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico.
E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade mais. Não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Porque quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barro na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos. Comunidades perfeitas não temos. Mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo
estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar esse contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo, são estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós.
Um alerta fica para cada pessoa de bem, que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva.
Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E, aliás, os sofrimentos, eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida, você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento, hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a ele, através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Então é interessante nós descobrirmos na segurança dos afetos, né, a herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30, as bodas de prata de um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que, na verdade, nós não estamos celebrando uma teoria. Nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos dele. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, né? Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora. A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige, de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. A matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira diferente, imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar
que ter religião é viver a dimensão das duas heranças? De você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado neste caráter novo. E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir desta responsabilidade, de deixar esta marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no trabalho que a gente realiza. Tudo. Quando a gente entra nesse mundo, inicia-se a necessidade de sermos educados. A antropologia cristã nos diz de maneira linda que nós nascemos indivíduos. O que é indivíduo? Aquele que não é capaz de separar-se de si. O indivíduo está absolutamente limitado. Ele não sabe sair dele. Mas a nossa vocação é ser pessoa. E a antropologia cristã nos diz que nós só somos pessoas quando nós estamos na posse do que somos, e estando na posse do que somos, nos damos aos outros. É isso que faz a gente ser pessoa. Mas é um movimento. Não é somente quando você se tem, que você já ouviu muitas vezes isso, que você não pode dar ao outro aquilo que você ainda não tem. Não é verdade? É uma regra da vida. Quem não se tem, não vai se dar a alguém de maneira bonita. Mas também não é somente se tendo que você é pessoa. Da mesma forma como também não é somente se dando que você é pessoa. A antropologia cristã nos diz que nós somos pessoas quando nós vivemos um movimento de nos termos e nos darmos. Mas a gente precisa ser educado para isso. Quando você era criança, você era incapaz de dividir qualquer coisa. Você não compreendia nem a sua mãe como uma outra pessoa. Você achava que a sua mãe era uma extensão das suas necessidades. Tanto é que há uma fase da nossa vida que a gente quer incorporar o mundo pela boca. A gente quer mastigar tudo, porque tudo a gente interpreta como uma parte nossa. Você nunca considera que aquela mordida pode doer na sua mãe. Você é incapaz de esperar que sua mãe termine de tomar um banho para levar o seu alimento, ou o cobertor do seu frio, a água da sua sede. Sabe quando você começou a ser educado? Quando você começou a entender que quando a gente tem um brinquedinho, a graça de ter um brinquedo é quando a gente brinca com alguém. Quando a gente divide o que a gente tem com alguém. O primeiro movimento nosso é sempre individualista. Não é nenhum problema, é fase normativa na psicologia, a gente chama. Você tem que passar por ela. Mas se não estiver alguém atento a esse momento de educar você, para que no momento que você entende os primeiros passos da solidariedade, você nunca será capaz de ser uma pessoa inteira. Não.
será sempre marcado pelo egoísmo de querer tudo para você, de querer tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Quando nós compreendemos quem somos como pessoas, você vai aprendendo a se dar. É por isso, minha gente, que ter uma casa, um lar, que é muito mais do que um aglomerado de paredes, eu costumo dizer que o lar é um sentimento que nos ocorre. É uma intimidade que você percebe imediatamente quando você entra lá dentro. Qual é a riqueza da sua casa? As paredes bonitas, os revestimentos clássicos, a mobília bonita? Não. O luxo que nós podemos ter dentro de casa são as pessoas que nos amam e nos educam para chegarmos ao melhor que Deus quer de cada um de nós. Você começou a ser evangelizado não é quando você foi para a catequese. Foi quando a mãe percebeu que você estava sendo egoísta com seu irmãozinho e ela veio lhe dar a primeira lição de solidariedade que gerou a multiplicação dos pães. Não, minha filha, não seja egoísta. A primeira lição evangélica que nós recebemos na vida não veio com os formatos religiosos da pregação, nem tampouco da catequese. Foi quando você descobriu que só faz sentido ter se for para dividir com alguém. Você começou a aprender a dividir o que você tinha, e depois você evoluiu tanto na compreensão da divisão, que você começou a exercer a forma mais elevada de divisão, que não é dar o que você tem, é dar quem você é. Porque às vezes você vai encontrar muita gente pobre que necessita materialmente da nossa ajuda, sobretudo nos dias de hoje, em que o Brasil está tão empobrecido em tantos lugares, em tantas situações. Muita gente vai precisar que você tire um pouquinho do pouco que você tem e contribua. Aliás, nas nossas periferias, onde as pessoas mais simples moram, reina a solidariedade. Muito mais às vezes do que entre pessoas ricas de posse. Lá é lindo você compreender que quando você tira a mão do bolso para ir dar alguma coisa a alguém, você está matando a fome material, essa que dói no corpo. Mas não se engane, na maioria das vezes as pessoas vão pedir que você mate a fome emocional que ela tem. As pessoas estão muito necessitadas de encontrarem outras que se doem. E esse é o gesto evangelizador que mais convence as pessoas nos dias de hoje. Aqueles que não creem nos observam, minha gente. E o que eles esperam de nós? Uma mensagem moralista? Não. No primeiro momento não dá nem para falar de moral. Falemos depois, quando o amor estiver estabelecido. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar nos olhos dessas pessoas que têm sede de Deus e oferecer a elas o Deus que nos habita. Eu tenho um Deus que mora em mim. E Ele é tão grande que Ele não cabe em mim, eu preciso dividi-lo com você. Na maioria das vezes, minha gente, eu como padre, as pessoas me procuram por isso. Na maioria das vezes, o que as pessoas esperam de mim é que eu dê um pouco daquilo que Deus é em mim. Me ofereça o Deus que está em você. Quando a gente se relaciona, é lindo quando você percebe que o seu relacionamento de amizade ou o seu relacionamento de namoro, que depois virou casamento, é um relacionamento onde vocês oferecem o Deus que habita cada um de vocês. Aí nós somos pessoas inteiras, porque é o Cristo reunindo as nossas partes, ajudando-nos na evolução. Porque o diabo, sabe qual é o grande objetivo do diabo? É que a gente fique indivíduo a vida inteira. Porque o diabo tem muita chance no coração individualista, no coração que não pensa no outro.
no coração que está sempre marcado pela inveja, pelo orgulho, pela prepotência, pela falta de caridade. E nós não queremos dar este espaço a ele. Eu quero que tudo em mim seja educado, para que eu seja uma pessoa, e sendo uma pessoa, o Deus que me habita possa sorrir para o Deus que habita em você. Essa é a sua vocação. Quando você diz que Deus lhe habita, que Deus está em você, como é que você pode conciliar as prisões emocionais que tantas vezes nós vivemos com a certeza de que Deus está em nós? Se você é um território consagrado, eternamente conquistado pelo Senhor, não faz sentido dividir com aquilo que lhe destrói. Não faz sentido você alimentar os vícios que despersonalizam, que ofuscam a imagem e semelhança de Deus em você. Não faz sentido você alimentar aquele namoro, aquele relacionamento promíscuo, indecente, desrespeitoso, onde você se sente muito mais uma praça pública, onde o outro joga o seu lixo emocional e não está nem um pouco preocupado com o mal que ele lhe faz. É libertação. Às vezes o que Deus espera de nós é que você termine aquele relacionamento que está ofuscando a imagem e semelhança dele, porque você não pode estabelecer vínculo com ninguém que não queira para você o mesmo que Deus queira.